Pessoal, veja só, nessa aula eu pretendo resolver uma série de exercícios das aulas anteriores, certo? Por exemplo, a questão 6 da aula 2, né, que passou despercebido. Eu resolvi alguns exercícios da aula 2 e esqueci de resolver o último, que foi exatamente a questão 6, não é uma questão bem simples, certo? Vamos lá fazer aqui. Então a questão 6 é a seguinte, ele diz assim: resolva as questões. Qual é a ordem de uma matriz formada por 7 elementos? O item B. Qual a ordem de uma matriz formada por 20 elementos? Aí tem um ponto aí, compare essas respostas com as de um colega. Isso aqui você não precisa fazer, tá certo? É apenas para dizer o seguinte: qual é a ordem de uma matriz formada por 7 elementos? Tá certo? E qual é a ordem de uma matriz formada por ordem ou ordens, não é? Tá certo? Já que pode ter mais de uma ordem, né? Nestas circunstâncias aqui. Beleza? Bom, vamos aqui primeiramente analisar o item A. Vou aqui desenhar. Suponha que cada um desses pontos fosse um elemento. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Bom, eu tenho aí 7 elementos e eu quero montar matrizes. Né? Perceba, os elementos de uma matriz, eles estão sempre em linhas e colunas. Então os elementos estão sempre enfileirados. Né? Então, por exemplo, eu poderia formar aqui, com esses 7 elementos, eu poderia formar uma matriz assim. 1, 2, 3, 4. Aí aqui, 4, sobram 3, né? Então, coloca os 3 aqui embaixo. 1, 2, 3. Eu poderia ter uma matriz assim? Claro que não, né? Ou seja, uma matriz ela não pode ter aqui uma lacuna, um buraco sem um elemento. Tá certo? Ela tem que ser completa. Então, tendo 7 elementos, eu não posso ter uma matriz com 2 linhas aqui. Ok? Então, veja só. Se eu tenho 7 elementos, as únicas opções de ordem de matrizes que eu posso ter é assim, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Aí seria uma opção, né? Qual seria a ordem dessa matriz? Ela tem apenas uma linha, não é? Por quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 7 colunas. Beleza? Então aí seria um resultado possível. Seria uma maneira de a gente montar uma matriz com 7 elementos. Qual seria a outra maneira? Seria assim, pegar esses 7 elementos e enfileirar na vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Então aí seria a outra maneira, né? Qual seria a ordem dessa matriz aí? Qual seria a ordem? A ordem seria quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 linhas por uma coluna, né? Então, veja só. Então, veja só. Para uma matriz, para um conjunto de 7 elementos, eu só posso ter essas duas opções de ordem de matrizes, tá certo? Ou seja, 1 por 7 e 7 por 1. É isso? Mas aí se eu tiver 20 elementos, né, no item B, se eu tiver 20 elementos, quais são as possíveis ordens de matriz que eu posso ter para esse caso? Quais são? Então perceba, se eu tiver 20 elementos, eu posso ter o seguinte, eu posso ter uma matriz assim, 1 por 20, certo? Ou seja, uma matriz com apenas uma linha, não é? Com 20 colunas, tá certo? E eu posso ter também assim, olha, 20 por 1, tá certo? Uma matriz com 20 linhas e apenas uma coluna, não é? Eu poderia ter também assim, olha, veja só, 2 por 10, na verdade, 12 por 10, é uma matriz com 2 linhas e 10 colunas,
E eu poderia ter 10 por 2. Uma matriz com 10 linhas e apenas 2 colunas, certo? Seria também uma situação possível, né? Eu poderia ter assim também, olha, 4 por 5, uma matriz com 4 linhas e 5 colunas, também dá 20 elementos, né? Tá certo? Ou eu poderia ter, pessoal, 5 por 4. Uma matriz com 5 linhas e 4 colunas também seria aí um outro resultado possível. Tá certo? É uma questão bem simples, né? Da aula 2 ainda, tá certo? Que a gente esqueceu, né? Mas está feito aqui. Beleza? Pessoal, agora é o exercício 14, olha. Na página 54 do livro, tá certo? Isso foi da aula 2, da aula 4. Tá certo? Da aula 4, que foi uma aula referente à igualdade de matrizes, né? Não sei se você se recorda, uma aula bem curta referente a esse tema aí, né? Então, pessoal, o exercício 14, ele diz o seguinte, olha, determine os valores de x e y em cada item, né? Aí, eu tenho aqui o seguinte, olha, no item A, eu tenho essa igualdade de matrizes, né? E nós queremos encontrar o valor de x e o valor de y, tá certo? E no item B também eu tenho essa igualdade de matrizes e eu quero encontrar também o valor de x e o valor de y. Beleza? Bom, perceba o seguinte, só recapitulando aí o assunto de igualdade de matrizes, diz o seguinte, olha, duas matrizes são iguais quando os elementos correspondentes são iguais. Okay? O que são elementos correspondentes? São elementos que estão no mesmo local, nas matrizes diferentes. Ok? São elementos da mesma posição. Beleza? Bom, nesse caso aqui, pessoal, perceba o seguinte, olha, que para encontrar o valor de x e y é imediato, né? Eu não preciso fazer nenhum cálculo. Então é o seguinte, olha, perceba, é somente você comparar as matrizes. Então, essa matriz aqui, olha, nessa primeira matriz, o elemento, suponha que seja a matriz E, não sei, o elemento E11, aliás, E12, é x aqui, ó, tá certo? Nessa matriz, o elemento também 12 é menos 3, ok? Ou seja, descomplicando aí, esse elemento corresponde a esse, tá entendendo? São elementos da mesma posição, tá certo? Então, é só dizer o seguinte, olha, x é igual a menos 3. Não preciso fazer nenhuma conta. Beleza? Bom. E y? Y corresponde a quem? Veja. 7 aqui, ó, é o terceiro elemento dessa matriz. Terceiro elemento, primeiro, segundo, terceiro. Quem é o terceiro elemento dessa matriz aqui? 1, 2, 3. É o y, né? Então, y corresponde a 7. Ok? Então, muito simples, né? Então, y é igual a 7. Entendido aí, pessoal? Muito simples. Segundo elemento dessa matriz é x. Segundo elemento dessa matriz é menos 3. Então, x igual a menos 3. Terceiro elemento dessa matriz é 7. Terceiro elemento dessa matriz é y. Então, y é igual a 7. Tá certo? Por que a igualdade? Porque está dizendo que as matrizes são iguais. Né? Então, perceba aqui, 2 igual a 2. Tá vendo? 0 igual a 0. Né? Então, basta a gente descobrir quem é x e quem é y. Ok? Então, tranquilo demais, né? Beleza? Vamos aí agora para o item B. Ok? No item B eu tenho o seguinte, né? O item B é um pouquinho mais trabalhoso, um pouquinho mais delicado, mas também é uma questão extremamente simples, tá certo? Então perceba o seguinte, ó. Aqui eu tenho o primeiro elemento dessa matriz é 2x menos 1, isso é um elemento só. E aqui o primeiro elemento da outra matriz, né, é 3y. Eu posso fazer essa igualdade, tá certo? Mas o seguinte, perceba veja o que acontece. 2x igual a menos 1. Aliás, 2x menos 1. 2x menos 1 igual a quem? 3y, né? Se eu fizer essa igualdade, eu não consigo encontrar o valor de x. Por quê? Porque tem um y aqui, ó. Ou seja, o valor de x ele vai ficar dependendo do valor de y, né? Ok? Então eu tenho que procurar aqui outra maneira para encontrar o valor de x, né? Se a gente analisar direitinho, tá certo? A gente vai verificar aqui o x aparece aqui também, olha, mas
no caso ele é igual a 5y mais 3, então não posso novamente encontrar o valor de x, mas se eu observar aqui, ó, o x também aparece aqui, ó, 2x, que corresponde a 4, o elemento do meio e o elemento do meio aqui, ó, beleza? Então vou partir desse ponto para inicialmente encontrar o valor de x, tá certo? Então vai ficar o seguinte, olha, 2x corresponde a 4, então 2x corresponde a 4. Se 2x corresponde a 4, é imediato que x será igual a 4 dividido por 2, né? Porque o 2 passa dividindo, certo? Ou seja, o x é igual a 2. Beleza? Ou seja, já encontrei o valor de x, certo? Sem nenhum problema. Ok? Agora eu vou encontrar o valor de y. Para encontrar o valor de y, eu posso utilizar duas alternativas. Ou aqui, olha, porque essa igualdade tanto tem x como tem y. Ou aqui, ó, essa igualdade, tá certo? Ela tem y e tem x, tá certo? Então, se eu digo qual é o valor de x, eu encontro o valor de y, tá certo? Vamos utilizar essa de cima aqui. Vamos lá? Então, vai ficar o seguinte, olha. Essa igualdade é 2x menos 1 igual a 3y, né? Ok? Mas perceba que o valor de x é quanto? 2. Então aqui vai aparecer 2. Né? Então vai ficar 2 vezes 2 menos 1 igual a 3y. Certo? 2 vezes 2 é 4. Então fica 4 menos 1 igual a 3y. 4 menos 1 é o famoso 3, né? Então 3 igual a 3y. Se A é igual a B, então B é igual a A. Eu posso trocar de lado, né? Então fica 3y igual a 3. Então y será igual a 3. O 3 passa dividindo. Dividido por 3. Então y será igual a 1. Massa, né? Tranquilo? Então, tranquilo demais, tá certo? Ok? Então, exercício 14 aí da página 54 está feito. Pessoal, agora exercício da aula 5, né, que é uma bateria um pouquinho maior de exercícios. Ok? Então vamos aí ao primeiro. O primeiro que na verdade é a questão 7, tá certo? Da página 53 do livro. Então diz assim, ó, escreva a matriz quadrada A, tá certo? A matriz quadrada A de ordem 2, não é? Tal que A e J seja igual a I ao quadrado menos 3J mais I vezes J. Tá certo? Então, esse exercício, ele essa questão, né, é uma questão clássica de matrizes, né? Ou seja, aquela questão de a gente escrever uma matriz a partir de uma lei de formação. Tá certo? Então, vamos lá resolver. Beleza? Bom, essa simbologia aqui, olha, indica o seguinte, indica que é uma matriz quadrada de ordem 2, ou seja, tem duas linhas e duas colunas, tá certo? Então não é necessário mais a gente fazer, não é aqueles traços, a gente vai partir direto aqui para a matriz genérica. Então, esse passo aqui eu tenho que fazer. Então, vou escrever essa matriz, olha, de forma genérica, não é? Então ela tem duas linhas, então ela vai ter os elementos A1, 1. Ela vai ter os elementos A1, 2, A2, 1 e A2, 2. Certo? Nosso objetivo, evidentemente, é encontrar cada um desses elementos a partir da lei de formação. Tranquilo? Então, vamos fazer aqui ao lado. A gente escreve a lei de formação aqui em cima, que é A e J igual a I ao quadrado menos 3J mais I vezes J. Certo? Bom, vamos descobrir aí quem é o primeiro elemento, né? Então aqui o elemento A1 será igual, o I vale 1 e o J também vale 1. Onde tem I a gente escreve 1 e onde tem J a gente também escreve 1, tá certo? Então aqui vai ficar 1 ao quadrado menos 3 vezes, o J também é 1, mais
o I é 1 e o J também é 1. Então, 1 vezes 1. Ok? Então, o seguinte, 1 ao quadrado, todos nós sabemos que é 1, certo? Menos 3 vezes 1 é 3, mais 1 vezes 1 é 1 também, tá certo? Então é o seguinte, aqui eu vou ter 1 mais 1 é 2 e aqui menos 3, né? Então eu vou ter 2 menos 3 que dá menos 1. Então aqui é menos 1. Certo? Então vamos aí para o próximo elemento, A1, 2. Então A1, 2 será igual. Né? O I vale 1, o J vale 2. Então onde tem I aparece 1 e onde tem J aparece 2. Certo? Então vai ficar o seguinte, 1 ao quadrado, menos da lei de formação, 3 da lei de formação, onde tem J é 2, então aqui é 2, mais da lei de formação, onde tem I é 1 e onde tem J é 2. Certo? 1 ao quadrado é 1, menos da lei de formação, né? E 3 vezes 2 é 6, mais 1 vezes 2 é 2. Quanto é que vai dar isso? Então é o seguinte aqui, eu vou ter 1 menos 6 dá menos 5. Né? 1 menos 6 dá menos 5. Menos 5 mais 2 dá menos 3. Então aqui eu tenho menos 3. Tranquilo aí? Próximo elemento, A, 2, 1. A, 2, 1. Onde tem I agora é 2 e onde tem J volta para 1. Né? Então vai ficar 2, aqui aí é 2 ao quadrado, menos da lei de formação, 3 da lei de formação, e onde tem J agora é 1. Mais, onde tem I é 2, e onde tem J é 1. Certo? Bom, 2 ao quadrado é 4, então aqui é 4. 3 vezes 1 é 3. E 2 vezes 1 é 2, né? Então aqui eu vou ter o seguinte, 4 menos 3 dá 1, e 1 mais 2 é 3. Então aqui é 3 positivo. Massa? Bom, por último, o elemento A2, 2. A2, 2, né? Onde tem I é 2 e onde tem J também é 2, né? Tá certo? Então, no lugar do I aparece 2, então 2 ao quadrado, menos 3 da lei de formação. O J também é 2, mais I é 2, e J também é 2. Então 2 ao quadrado é 4, menos 3 vezes 2 é 6, mais 2 vezes 2 é 4. Pessoal, 4 menos 6 dá menos 2, menos 2 mais 4, menos 2, devo 2, tenho 4, então isso aqui vai dar 2, tá certo? 90% não é, do nosso exercício foi resolvido. O que é que falta agora? Está faltando apenas a gente escrever a matriz, tá certo? Então a matriz aqui ó, é uma matriz A, tá certo? Aqui mesmo, né? Então o primeiro elemento foi menos 1, próximo elemento é menos 3, terceiro elemento é 3 e o último elemento é 2. Tranquilo demais, né? Então, esse exercício é, evidentemente, um exercício clássico de matrizes, né, minha gente? Ou seja, é aquele exercício que a gente precisa saber fazer, ok? Pessoal, agora o exercício, a questão 8, né? Ainda na página 53, né? Vamos ver aí o que diz o enunciado dessa questão. Então, o enunciado diz o seguinte, dada a matriz A, essa matriz aqui grande, tá certo? Com 4 linhas e 4 colunas, uma matriz quadrada de ordem 4, calcule a diferença, né? Diferença em matemática é subtração. A diferença de quê? A diferença entre a soma dos elementos da diagonal principal, né? E a dos elementos da diagonal secundária. Então, a diferença entre a soma dos elementos da diagonal principal, não é? E a dos elementos da diagonal secundária. Certo? Então, o que é que você precisa saber nessa questão? Né?
Então você precisa saber, ter conhecimento apenas de, porque conhecimento de subtração e soma, todo mundo já sabe. Então a gente precisa saber o que é em uma matriz, o que é a diagonal principal, né, e o que é a diagonal secundária. Ok? Bom, a diagonal principal como a gente já sabe, ela começa no primeiro elemento da matriz e termina no último, pessoal. Então isso aqui é a diagonal principal. Olha. Então a diagonal principal será essa daqui, ó, tá certo? Formada por esses elementos. Ó. Beleza? Então isso é a diagonal principal. Diagonal principal. Certo? Aí diagonal secundária, evidentemente, por exclusão, né, é a outra diagonal, tá certo? Porque uma matriz só tem duas diagonais. Então, essa daqui, ó, será a diagonal secundária. Ok? Mas vamos lá. Seguinte. Então, vamos lá para a resolução. Certo? Diagonal principal. A gente vai somar os elementos da diagonal principal. É isso que ele pede, né? Então, 2 mais 6 mais menos 1. Eu coloquei colchetes aqui, não é porque é matriz não, viu? É porque eu vou usar parênteses aqui, então, para não ficar parênteses dentro de parênteses, ok? Então, aqui mais menos 6. Fechou aqui, né? Então, aqui eu tenho a soma dos elementos da diagonal principal, né? Aí, menos, né, a soma dos elementos da diagonal secundária. 10 mais 0 mais menos 4 mais menos 5. 10 mais 0 mais menos 4 mais menos 5. Beleza? Então aqui é. Então a gente já pode cancelar esses parênteses aqui, né? Então vai ficar o quê? 2 mais 6 menos 1 menos 6 menos 10 mais 0 mais 0 menos 4 e menos 5. Beleza? Bom, a gente pode fazer a conta, tá certo? Posso cancelar esses parênteses, esses colchetes aí. Então eu vou ter 2 mais 6, 8. 8 menos 1, 7. E 7 menos 6. 7 menos 6 dá 1, né? Dá 1. Então tudo isso aqui corresponde a 1, pessoal. Repetindo aqui a conta. 2 mais 6, 8. Quanto é 8 menos 1? 7, né? Certo. 8 menos 1, o menos 1 aqui, 7. E 7 menos 6 dá 1, ok? Sinal de menos, né? Então 10 mais 0 precisa, certo? É 10. 10 menos 4 dá 6. E 6 menos 5 dá 1. Então 1 também, né? Então restou aqui, ó, 1 menos 1, que é igual a 0, certo? Então, a diferença entre a soma dos elementos da diagonal principal com a soma dos elementos da diagonal secundária dá o quê? Nesse caso dá 0, né? Certo? Pessoal, ainda na página 53, certo? Nós temos a questão 9, uma questão bem tranquila, que é apenas para a gente classificar, não é, as matrizes, tá certo? Não tem nenhum cálculo. Vamos ver aí o que é o enunciado da questão diz. O que o enunciado da questão diz, né? Então, classifique cada matriz em quadrada, triangular, diagonal, identidade, nula, linha ou coluna. Tá certo? Eu vou escrever aqui ao lado, tá certo? As classificações possíveis para a gente não esquecer. Aí a gente vai associando aí cada matriz ao crivo, a classificação, não é? Para ver se a matriz ela tem essa classificação ou não. Tá certo? Então, voltando aqui, olha, veja só. As classificações possíveis que a gente pode utilizar é quadrada, triangular, diagonal, identidade, nula, linha e coluna, tá certo? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, pegar cada uma dessas matrizes, tá certo? Submeter esse crivo aqui, ó, tá certo? Essa relação de classificações e ver se a matriz
ela é contemplada aqui em alguma dessas classificações, tá certo? Ou seja, e ver se a matriz, se ela tem alguma dessas classificações, beleza? Então, veja só, por exemplo, aqui a matriz aqui do item A, eu tenho essa matriz, tá certo? Eu posso dizer que essa matriz aqui é uma matriz quadrada? Não, ela não é uma matriz quadrada. Para ser quadrada tem que ter a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas, né? Essa matriz ela tem apenas uma linha e 4 colunas. Então ela não é quadrada. Ela é triangular? Também não. Triangular é você pega a diagonal principal e vê se acima tem zeros ou abaixo, né? Tá certo? Então ela não é, ela nem diagonal principal ela tem, tá certo? Ela é diagonal, se ela não é triangular, ela não pode ser diagonal. Ela é identidade, então veja só, essas classificações aqui, triangular, diagonal, identidade, tem que ser matrizes quadradas. Então se ela não é quadrada, ela não é nenhuma dessas, tá certo? Ela é uma matriz nula? Não. Nula tem que ser todos os elementos zero, tá certo? Ela é uma matriz linha? É. Então a classificação dela é matriz linha, tá certo? Ela é coluna? Não. Se ela é matriz linha, não é coluna. Então, essa daqui ó, é uma matriz linha, tá certo? Então, é uma matriz linha, beleza? Vamos lá. Matriz B, né? Matriz aí do item B. Qual é a classificação? É quadrada? Não. Por quê? Quadrada, ela tem apenas 2 linhas e tem 3 colunas. Então, ela não é quadrada, tá certo? Então, se ela não é quadrada, ela também não pode ser triangular, não pode ser diagonal, não pode ser identidade. Ela é nula, claro, né? Todos os elementos aqui são zeros, tá certo? Então, ela é uma matriz nula. Ok? Beleza? Matriz do item C. Não é? Essa daqui requer um pouquinho de atenção, tá certo? Ela é uma matriz quadrada, na primeira classificação lá. Por quê? Ela tem 1, 2, 3 linhas, ela tem 1, 2, 3 colunas, tá certo? Então, ela já tem uma classificação possível, ela é uma matriz quadrada. Agora, cuidado, as matrizes podem ter mais de uma classificação, tá certo? Ela é uma matriz triangular? Não, porque veja só, olha, para ser triangular, aqui é a diagonal principal, aqui deveria ser 0 e 0, tá certo? Ou seja, todos os elementos aqui deveriam ser 0, não é? Ou aqui, certo? Abaixo. Não é? Tem o 0, mas aqui deveria ser 0 e essa aqui também deveria ser 0, né? Ela é diagonal. Se ela não é triangular, então ela não pode ser diagonal. Né? Ela é identidade? Não. Não é identidade. A identidade deveria ser 1, 1, 1 e o resto 0, não é? Ela não é linha, nem ela é coluna, porque ela é uma matriz quadrada, tá certo? Então, essa matriz só tem essa classificação. Beleza? Vamos aqui para o item D, a matriz do item D, não é? Então, perceba aí o seguinte, essa matriz ela é uma matriz quadrada, vamos ver. Primeira classificação, 2 linhas e 2 colunas. Então, ela é de fato uma matriz quadrada. Quadrada, não é? Beleza? Vamos lá. Ela é uma matriz triangular, ela é triangular, vamos ver? Diagonal principal, não é? Então, aqui ó, eu tenho um triângulo aqui, ó. Tá certo? Ou seja, abaixo da diagonal principal eu tenho somente zeros. Tá vendo aqui o triângulo? Ó? Então essa matriz ela é triangular, tá certo? Essa classificação aqui, ela é triangular. Não é? Ela é diagonal. Terceira classificação? Não, por quê? Para ser diagonal teria que ser um zero também acima. Tá certo? Ou seja, eu tenho que ter a diagonal principal aqui, e abaixo eu tenho que ter somente zeros, e acima eu tenho que ter também somente zeros, tá certo? Então, ela não é triangular. Ela é identidade? Não, porque aqui deveria ser 1 e aqui 0, tá certo? Para ser identidade. Ela é nula? Não, porque só tem um 0 aqui, ó. Deveriam ser todos zeros, né? Ela é linha e nem coluna porque ela é quadrada, tá certo? Então, essa matriz D, ela tem essas duas classificações. Tranquilo? Ok? Quadrada e triangular. Vamos aqui para essa matriz do item E. Né? Essa matriz aqui ela é quadrada, do item E, é 1, 2, 3 linhas e 1, 2, 3 colunas, tá certo? Então ela é uma matriz quadrada, beleza? Então a primeira classificação é que ela é uma matriz quadrada,
ok? Depois eu apago isso aqui quando a gente terminar de classificar, tá certo? Para não ficar misturado ali. Beleza? Ela é uma matriz triangular. Tá vendo aqui, ó? Triangular. Ela é porque, perceba, eu tenho a diagonal principal, aí aqui eu tenho um triângulo. Ou seja, os elementos abaixo da diagonal principal são todos zero, tá certo? E aqui também, olha, eu tenho também um outro triângulo, tá certo? Ou seja, os elementos acima da diagonal principal também são todos zeros. Então ela é triangular também. Triangular. Não é? Ela é triangular. Ela é diagonal? É, porque assim, ó, abaixo da diagonal principal e acima da diagonal principal, veja só, se ela só tivesse esses zeros aqui, pessoal, e aqui não fosse zero, então ela seria somente triangular, porque ela teria um triângulo acima da diagonal principal, tá certo? Mas como ela tem acima e abaixo, então ela é também diagonal, ok? Então ela é também diagonal, diagonal. Diagonal. Ok? Ela é nula? Não, porque ela tem esses três uns aqui, ó. Pulei aqui, não foi? Então ela primeiro, ela é identidade? É, porque o que é a matriz de identidade? Diagonal principal formada por zeros, aliás, diagonal principal formada por 1, e os demais elementos todos zeros, tá certo? Então ela é também identidade. Identidade. Ela é nula? Não. Nula, para ser nula, deveria aqui ser 0, 0, 0, tá certo? Então, seria nula, né? Ela nem é linha, nem é coluna, porque ela é quadrada. Beleza? Ok? Então, essa matriz aqui do item E, ela tem essas 4 classificações, né? Tá certo? Beleza? Então, vamos aí. A matriz aqui do item F. Matriz do item F. Vamos aqui a matriz do item F. Eu tenho essa matriz, isso aqui está na cara, não é? Essa matriz ela não é quadrada, porque ela tem 1, 2, 3, 4 linhas e apenas uma coluna. Ela não é quadrada, ela não é triangular, ela não é diagonal, ela não é identidade, ela não é nula, porque ela tem esse número 1 aqui. Ó. Se ela tivesse 0 aqui, ela seria nula também, tá certo? Mas ela tem esse 1 aqui, beleza? Então, ela não é linha, mas ela é o quê? Coluna, não é? Então, é uma matriz coluna. Certo? Essa daqui é uma matriz coluna. Tranquilo, pessoal? Então aqui estão, né, todas as matrizes classificadas, tá certo? De acordo com as classificações que a gente estudou. Ok? Pessoal, agora a questão 10, tá certo? Da página 54, né? Na próxima página. Vamos ver aí o enunciado da questão. Ok? Então diz o seguinte, olha, o traço de uma matriz quadrada é igual à soma dos elementos da diagonal principal. Né? Calcule o traço da matriz A e matriz B, certo? Traço de uma matriz foi algo que a gente não estudou, tá certo? Mas não precisa, tá certo? Porque o enunciado diz o seguinte, olha, o traço de uma matriz é a soma dos elementos da diagonal principal, ok? Diagonal principal, é só somar os elementos. Então, muito simples, ó, certo? Então, perceba o seguinte. Eu costumo utilizar essa simbologia aqui, ó, TR. Então, aqui nesse caso, traço da matriz A. Não é? Soma dos elementos da diagonal principal. Então é 5 mais menos 9, certo? Então 5 mais menos 9 é 5 menos 9. 5 menos 9. Então traço da matriz A é igual a 5 menos 9. Todos nós sabemos que é o quê? Menos 4, certo? Então aí tranquilo demais, né? Beleza? Aqui na matriz B, né, traço da matriz B.
Soma dos elementos da diagonal principal, que é essa daqui. Então, menos 1 mais 5 mais 3. Menos 1 mais 5 mais 3. Certo? Então, aqui, ó. Traço da matriz B será igual. Menos 1 mais 5. Devo 1, tenho 5. Então, tenho 4. Aqui vai dar 4. 4 mais 3, 7. Então, traço da matriz B é 7. Certo? Esse exercício é basicamente somente para você conhecer o que é o traço de uma matriz, tá certo? Que é a soma dos elementos da diagonal principal. Tranquilo aí? Vamos para o próximo. Então diz assim, ó. Escreva uma matriz diagonal de ordem 4, certo? Cujo traço seja 25, certo? Então, apesar dessa questão ser uma questão bem simples, ela requer uma série de conhecimentos que a gente já trabalhou, certo? O seguinte, olha só. Eu chamei a matriz de M, ele diz que é uma matriz quadrada de ordem 4, ok? 4 linhas e 4 colunas, certo? É uma matriz diagonal, então perceba, para ser uma matriz diagonal, ela precisa ser primeiramente uma matriz quadrada, né? E ela tem 4 linhas e 4 colunas. Ela precisa ser uma matriz triangular, ou seja, ter a diagonal principal. Acima tem um triângulo, ou seja, formado por zeros, né? Não, mas para ser diagonal, esse triângulo tem que estar em cima e tem que estar embaixo também, da diagonal principal, tá certo? Ou seja, eu tenho que ter a diagonal principal e acima da diagonal principal eu tenho que ter zeros e abaixo também. Somente zeros, tá certo? E além do mais, olha, o traço da matriz tem que ser 25, ou seja, a soma dos elementos da diagonal principal tem que ser 25. Beleza? Então vamos ver o seguinte aqui, ó. Vamos fazer um esboço aí. Então, matriz M, vou chamar de matriz M, né? Então, aqui vai ser o seguinte, eu vou chamar de M1, 1, né? Então, aqui vai ser 0, 0 e 0, tá certo? Então, aqui vai ser 0, segundo elemento. Aqui é M2, 2. Segunda linha, segunda coluna, né? Então, aqui vai ser 0 e aqui 0, certo? Então, aqui vai ser 0, vai ser 0, e aqui vai ser M3, 3, né? Então, aqui vai ser 0, 0, 0, e aqui é M4, 4. Beleza? Seguinte, não terminou ainda, porque nós queremos que os elementos aqui, olha, que formam a diagonal principal, né, tem que dar uma soma 25, ok? Então, aí você pode imaginar de várias maneiras, não sei, né? A gente vai apagar aqui, ó, e colocar no lugar elementos cuja soma dê 25, certo? Então, vamos pensar aqui, por exemplo, aqui 5, aqui 7, aqui 7, né? Então, dá 12, ok? Aqui 10, dá 22, com 3, 25, né? Olha aí que maravilha, ok? Então, aqui 5 com 7, 12, 12 com 10, 22, 22 com 3, 25, né? Então, o traço dessa matriz, o traço dela, o traço de M é igual a 25, né? Tá resolvida aí a questão, certo? Beleza? Ficamos por aqui.